Olá, muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Esse é o projeto Ler, Refletir e Servir, a Jungle pela Voz dos Pioneiros, em que farei a leitura dos contos de Mowgli, o Menino Lobo, de Rudyard Kipling. Eu estou lendo a nona edição, que foi traduzida por Monteiro Lobato e publicada no Brasil em 1987. Hoje é dia do conto O Aguilhão do Rei. 4 são as coisas nunca satisfeitas, nunca se encheram depois do primeiro orvalho. A boca de Jacala, o bucho do milhano, as mãos do símio e os olhos do homem. Provérbio do Jango. Kaa, a velha serpente da rocha, estava mudando a pele pela 200ª vez desde seu nascimento. E Mowgli, que jamais se esquecera de que naquela terrível noite passada nas tocas frias lhe ficara a dever a vida, foi levar-lhe felicitações. Mudança de pele sempre torna as serpentes mal-humoradas e deprimidas, estado de ânimo que perdura até que a nova vestimenta brilhe em toda a sua beleza. Kaa nunca mofou de Mowgli, antes o aceitou, a exemplo dos demais filhos do Jungle, como o senhor, comunicando-lhe tudo o que uma serpente do seu porte está em condição de vir a saber. O que Kaa não sabia a respeito do que chamam o Jungle Médio, a vida em perpétuo contato com o chão ou debaixo dele, a vida dos buracos, das tocas, dos ocos, estava, entretanto, escrito nas menores das suas escamas. Aquela tarde, Mowgli reclinou-se na espiral de Kaa, enrolada fazia no solo, e suspendeu no dedo a velha pele resseca, toda amarrotada e retorcida, que jazia entre as pedras. Kaa havia operado a muda ali. Muito cortesmente, Kaa se ajeitara sobre os largos ombros nus do rapaz, que ali ficou como se estivesse repousando em espreguiçadeira viva. Até as escamas rente aos olhos está perfeita, disse Mowgli, examinando a pele velha. É estranho isso de vermos toda a casca do nosso corpo aos nossos pés. Ai, não tenho pés, disse Kaa. E como ninguém os tem na minha raça, nada acho de estranho. A tua pele não fica às vezes velha e dura? Quando a sinto assim, atiro minha água. Mas a verdade é que nos grandes calores, muitas vezes desejei libertar-me da pele em fogo e correr pela floresta esfolada. Eu também me atiro água para meus banhos. Independentemente disso, mudo de pele. Que te parece meu novo capote? Mowgli correu a mão pelo dorso malhado da serpente. A tartaruga tem dorso mais duro, mas não tão alegre, disse sentenciosamente. O da rã é mais alegre, mas não tão rijo. É realmente lindo de ver-se o teu capote. Parece o pintalgado de um cálice de lírio. Está precisada de água. Pele nova nunca adquire a cor definitiva antes do primeiro banho. Vamos a ele. Eu te carregarei, disse Mowgli, baixando-se a rir para erguer o grande corpo de Kaa pelo meio, justamente na parte da maior grossura. Era o mesmo que tentar erguer um cano de 2 pés de diâmetro. A serpente permaneceu de corpo mole, largada, divertida com aquilo. Depois começou a brincadeira de todas as manhãs. Mowgli, em toda a pujança da sua força, e a serpente, renascida com a muda de pele, eretos um contra o outro para a disputa de forças, luta de músculo e de olhar. Kaa, sem dúvida, teria esmagado Mowgli mais 10, se o rapaz lhe desse chance. Mas tão cuidadosamente conduzia ele à luta, que nunca perdia 1/10 da sua força. Como fosse Mowgli bastante forte para ser tratado com certa brutalidade, Kaa lhe ensinara aquelas defesas em que se fizera mestre. Às vezes, ficava enrolado até quase a garganta pelos anéis constritores de Kaa, esforçando-se por libertar um braço, a fim de segurar a serpente pela garganta. Então, Kaa desatava-se sinuosamente e Mowgli, com agilíssimos pés, procurava impedi-la de firmar a cauda em algum ressalto de rocha. E balançavam-se assim, de um lado e do outro, cabeça fronteando cabeça, cada qual procurando tirar partido da menor chance, até que o belo arranjo escultural se desmanchasse numa atrapalhada de braços e pernas por entre movediços anéis malhados de amarelo e preto. Agora, agora, agora! Exclamava Kaa, desferindo golpes enganosos de cabeça, que as mãos rápidas de Mowgli procuravam aparar. Vê! Toquei-te no pescoço, irmãozinho, e toquei aqui, e aqui. Tá dormindo suas mãos? E aqui agora. Aqui também. A luta terminava sempre da mesma maneira, com um golpe de cabeça que punha o menino fora de combate. Mowgli nunca pôde descobrir a defesa para esse fulminante ataque, e era inútil tentar descobri-la, dizia Kaa. Boa caçada, silvou Kaa, e por fim,
Mowgli, como sempre, foi lançado a alguns metros de distante, ofegante, mas a rir. Ergueu-se com os dedos cheios do capim a que se agarrara e seguiu Kaa rumo ao seu predileto ponto de banho, um profundo poço de águas negras, rodeado de pedras limosas. Raizames de velhos troncos semi-imersos davam aspecto pitoresco ao banheiro. O rapaz escorregou para dentro da água, à maneira do Jungle, isso é, sem o menor rumor, e mergulhou. Emergiu depois, sempre silenciosamente, e boiou com as mãos cruzadas na nuca e os olhos na lua, que se erguia por cima das pedras. Com os dedos do pé, quebrava os reflexos da luz na água. A cabeça nítida de Kaa cortou o líquido como navalha e veio repousar no ombro de Mowgli. Ficaram ambos imóveis, flutuando com deleite na água fria. É realmente bom, disse Mowgli por fim, sonolentamente. A essas horas, já na alcateia dos homens, deitam-se eles em duros estrados de madeira, e depois de fechadas todas as portas e janelas das armadilhas de barro em que vivem, para que nenhum ar puro penetre, cobrem as cabeças com sujos panos e sonham maus sonhos que saem pelo nariz em muito melhor a vida no jungle. Uma apressada cobra deslizou para a beira d'água, bebeu, deu-lhes boa caçada e foi-se. Kaa silvou, como a recordar-se de uma coisa. Por que então todo o jungle te dá o que sempre desejaste, irmãozinho? Não tudo, observou Mowgli, sorrindo. Fosse assim, haveria no jungle um novo Shere Khan, forte bastante para caçar até a lua. Mas hoje posso matar o que quero sem pedir auxílio a búfalos. Nunca volto de mãos vazias. Não tens nenhum desejo? Perguntou a serpente. Mas poderia desejar. Tem o jungle e o favor do jungle. Haverá mais alguma coisa no mundo? Kaa começou. Então a Naja disse... Que Naja? Interrompeu Mowgli. Essa aqui que apareceu ainda há pouco? Tava caçando? Tranaja. Tu lidas muito com o povo venenoso. Eu evito. Levam a morte nas presas e isso não é bom, sendo criaturas muito pequeninas. Mas que cobra é essa de que falas? Kaa circulou lentamente no poço, como um navio no mar, e depois disse: 3 ou 4 luas passadas fui caçar nas tocas frias, que conheces, e a coisa que eu persegui fugiu, guinchando para aquela casa suja, parede que derrubei para salvar-te. Fugiu e mergulhou na terra. Mas o povo das tocas frias não vive em buracos, observou Mowgli, visto que Kaa se referia ao povo macaco. Aquela coisa procurava viver, disse Kaa com um tremor na língua. Correu a meter-se num buraco que ia longe. Alcancei-a e depois de matá-la, dormi. Quando despertei, segui para diante. Debaixo da terra? Sim. E fui até encontrar a Naja Branca, a qual me falou de coisas acima da minha compreensão e mostrou-me outras que eu nunca vira antes. Caça nova? Boa caça? Perguntou vivamente Mo. Não era caça, e nelas se teriam quebrado todos os meus dentes. Mas a Naja Branca disse que qualquer homem, ela falava como quem conhece a raça, que qualquer homem daria as próprias costelas apenas para ver aquilo. Precisamos ir lá, disse Mowgli. Agora me lembro que já fui homem. Devagar, devagar. Foi a pressa que matou a serpente amarela, que comeu o sol. Mas conversamos sobre ti, irmãozinho. Disse a Naja Branca que é realmente tão velha quanto o Jungle. Faz muito tempo que não vejo um homem. Traz-o a este aqui, para que me contemple todas essas coisas pelas quais os homens se matam. Essas coisas devem ser caça nova, disse Mowgli, sempre com a mesma ideia. Não é caça, sei dizer o que é. Vamos para lá. Nunca vi a Naja Branca e desejo conhecer essas outras coisas. Havia ela matado essas coisas? São coisas sem vida. A Naja Branca não passa de guardiã delas. Ah, fica como o lobo sobre a carne que traz para a caverna. Mas vamos ver. Mowgli nadou até a margem e, deixando a água, rolou na areia para enxugar-se. Em seguida, dirigiram-se os dois para as tocas frias, a cidade perdida, onde Mowgli já estivera. Mowgli ficara sem o menor medo aos macacos desde aquele dia, mas o povo macaco tinha-lhe pavor. As várias tribos dos Bandarlog estavam naquele dia correndo o jungle,
de modo que as tocas frias apareceram desertas sob o luar. Kaa dirigiu-se às ruínas do pavilhão das rainhas, que ficava no terraço. Deslizou sobre os entulhos e mergulhou pela semi-obstruída escadaria, cujo patamar era no centro do pavilhão. Lá, Mowgli desferiu o grito das serpentes. Somos do mesmo sangue, eu e vós. E, engatinhando, seguiu Kaa. Ambos se esgueiraram durante muito tempo por uma passagem em declive zigue-zagueante, até chegarem a um ponto onde a raiz de alguma grande árvore que se erguia lá fora sobre suas cabeças deslocara os sólidos blocos de pedra no muramento. Passando pela abertura assim feita, alcançaram uma ampla cava de teto igualmente rompido em vários pontos pelas raízes das árvores sobreadjacentes. Por essas fendas, um pouco de luz filtrava-se na escuridão. Bom antro, mas muito afastado para ser-nos útil, disse Mowgli, erguendo-se de pé. Agora, o que temos por aqui? Não serei eu alguma coisa? Foi a resposta de uma voz saída do meio da cama. Mowgli viu algo branquicento mover-se, até que pouco a pouco teve diante dos olhos, ereta, a maior naja que jamais vira, branqueada inteira, de um branco pálido de velho marfim, pela longa vida na escuridão. Até as marcas do seu cabelo estendido tendiam para o mais desmaiado amarelo. Seus olhos eram rubis. Boa caçada, disse Mowgli, que nunca abandonava suas boas maneiras, e nem a sua faca. Que tal a cidade? Perguntou a Naja Branca, sem responder à saudação. Que tal a grande cidade murada, a cidade de 100 elefantes e 20.000 cavalos e gado em número, a cidade do rei de 20 reis? Fiquei surda aqui, creio, porque há muito não ouço o som dos gongos de guerra. No jungle, que fica sobre nossas cabeças, não há nenhuma cidade, respondeu Mowgli. De elefantes, só conheço Hathi e seus filhos. Bagheera matou todos os cavalos que havia. E que quer dizer rei? Já te disse, observou Kaa para Naja Branca. Já te disse, 4 luas atrás, que a cidade não existe. A cidade, a grande cidade da floresta, cujas portas são guardadas pelas torres do rei, não pode deixar de existir. Eles a construíram antes que o pai de meu pai saísse do ovo, e ela durará enquanto os filhos de meus filhos forem brancos como sou. Salonde, filho do Chandrabja, filho de Viedia, filho de Egassuri, erguiu-a nos tempos de Bapa-Hawa. Que espécie de gado és tu? Pista perdida. Não entendo nada do que ela diz, observou Mowgli, voltando-se para cá. Nem eu. Tá muito velha. É a mãe das Najas. Quem é esse? Disse a Naja Branca, que se senta diante de mim sem medo nenhum, que desconhece o nome do rei e assobia a nossa linguagem por entre lábios de homem. Quem é esse que usa faca e sabe a língua das cobras? Mowgli me chamam, foi a resposta. Sou do jungle. Os lobos são a minha raça. E Kaa aqui é minha irmã, mãe das Najas. És tu. Sou guardiã dos tesouros do rei. O Rajá Kurrum construiu esta abóbada sobre mim, nos tempos em que minha pele era colorida, para que eu aqui ficasse e ensinar a morte aos que aparecessem. Depois, seus homens derramaram tesouros dentro da cava e ouvi o canto dos Brahmanes, meus senhores. Murmurou Mowgli para si próprio, ao ouvir falar de Brahmanes. Já lidei com um na aldeia e sei o que vale. Uma calamidade qualquer vai cair sobre nós. 5 vezes, desde que estou aqui, a pedra foi erguida, mas sempre para dar entrada a mais tesouros. Nunca para retirar algum. Não existe riqueza igual a este tesouro de 100 reis, mas já faz muito tempo que a pedra não é levantada e penso que minha cidade está esquecida. Não há cidade nenhuma, insistiu Kaa. Olha para cima, raízes de árvores deslocam as pedras. Árvores e homens não vivem juntos, bem sabes. 2, 3 vezes homens encontraram esse esconderijo, respondeu com aspereza a Naja Branca. Mas jamais disseram palavra antes que eu os atacasse, tateando no escuro, e então gritavam, mas apenas por pouco tempo. E tu vem com mentiras, tu, homem cobra,
E queres que eu creia que a cidade não existe e que a minha função de guarda não tem mais motivo de ser. Pouco mudam os homens com o tempo, mas eu não mudo nunca. Enquanto os Brahmanes não voltarem cantando os cantos que sei e me alimentarem com leite morno e me levarem para a luz novamente, eu, eu, eu e ninguém mais serei a guardiã dos tesouros do rei. A cidade está morta e as raízes das árvores o provam. Entra, então, e tira o que quiseres. Não existem tesouros iguais a esses. Homem com língua de serpente, se saíres vivo por onde entrastes, o rei será teu escravo. Tá perdida a pista, murmurou Mowgli friamente. Terá algum chacal mordido essa grande cobra de capelo? Está louca, sem dúvida nenhuma. Mãe das Najas, nada vejo aqui que vale a pena levar. Pelos deuses do sol e da lua, a loucura da morte caiu sobre o rapaz. Silvou a Naja. Antes que seus olhos se fechem, vou favorecer-te com a visão do que homem nenhum viu ainda. Não anda bem no jungle quem fala Mowgli de seus favores, rosnou o rapaz entre dentes. Mas as trevas tudo mudam, eu sei. Verei isso, se te dá prazer. Mowgli correu os olhos pela cova e depois ergueu do solo um punhado de coisas rebrilhantes. Oh! Exclamou ele. São os discos que circulam na aldeia dos homens. A diferença única é que esses são amarelos e os de lá eram pardos. Mowgli deixou cair as moedas que apanhara e caminhou para diante. O chão mostrava-se atulhado, na altura de 5 ou 6 pés, de moedas de ouro e prata, extravasadas dos sacos onde primitivamente foram contidas. Com os anos, o metal havia se assentado, qual areia na praia na maré baixa. Dessa cama de ouro e prata surgiam, como destroços semi-enterrados na areia, roldas de prata trabalhada em relevo, com incrustações de ouro e cravejamento de granadas e turquesas. Havia palanquins e liteiras de rainhas, de prata e esmalte, com tirantes de jade e argolâmidas cortinas em âmbar, castiçais de ouro com braços feitos de esmeralda furada, imagens de deuses esquecidos, com 5 pés de altura, feitas de prata e com olhos de gemas, cotas de malhas de ouro estremeado com aço, guarnecidas de pérolas, elmos incrustados de rubi sangue de pombo, escudos de laca, de tartaruga, de couro de rinoceronte, enfeitados de ouro, com esmeraldas nas bordas. Punhos de espadas rutilantes de gemas, adagas, facas de caça, vasos de ouro para sacrifícios e altares portáteis de formas que nunca viram a luz do dia. Taças de jade e braceletes, turíbulos, pentes, vasos de perfume, vasos de lenha e de pós para os olhos. Tudo de ouro. Anéis para o nariz, pulseiras, diademas, brincos sem conta, cintos largos cravejados de fileiras de diamantes, esmeraldas e rubis. Grandes caixas, reforçadas por tiras de ferro, com a madeira já reduzida a pó, mostrando as reservas de safiras, opalas, olhos de gato, rubis, diamantes, esmeraldas e águas marinhas em estado bruto. A Naja tinha razão. Dinheiro nenhum pagaria o valor daqueles tesouros, que representavam séculos de pilhagens na guerra, de impostos, de roubos, de compras. As moedas por si já eram sem preço. As pedrarias ficavam fora de qualquer conta. O peso bruto do ouro e prata representaria muitas toneladas. Cada rajá, embora podre, possui sempre um tesouro que não cessa de aumentar. E embora de vez em quando mande um deles 40 ou 50 carros de prata para ser trocada por títulos do governo, o total desses tesouros fica desconhecido. Mowgli naturalmente não compreendeu o que aquelas coisas significavam. As facas o interessavam, mas não tinha o bom jeito da sua, de modo que as lançou fora. Por fim, encontrou algo realmente fascinante, próximo a um roldá, meio enterrado num montoado de moedas. Era um aguilhão para elefantes, que lembrava uma vara comprida com gancho para atracar bote. No topo, encastoava-se um enorme rubi redondo, 8 polegadas abaixo. No cabo, havia uma larga guarnição de turquesas brutas, cravadas fundo, que facilitavam o manuseio. Mais abaixo, um volteio de jade esculpido de flores de rubi e folhas de esmeralda. O resto do cabo fora feito de puro marfim. A ponta, espeto e gancho, era de aço adornado de ouro, com gravações representando caçadas de elefantes.
Os desenhos seduziram Mowgli, que viu neles algo de seu amigo Hathi, o silencioso. A Naja Branca o seguia de perto. A visão disso não vale a morte? Perguntou ela. Não te fiz eu um grande favor? Não te compreendo, respondeu Mowgli. Essas coisas são duras e frias, de nenhum modo boas para comer. Mas isso? E dizendo, ergueu do monte o aguilhão. Vou levar comigo para examinar a luz do sol. Disseste que era tudo teu. Dá-me isso, que te trarei 3 rãs para comer. A Naja Branca estremeceu com perverso deleite. Certo que te darei, disse. Tudo que está aqui te darei, enquanto aqui estiveres. Mas vou indo, esse lugar é muito escuro e frio, e desejo levar já essa coisa pontuda para o jango. Olhai para rente aos seus pés. Que vês? Mowgli apanhou um objeto branco e liso. Parece crânio de homem, respondeu calmamente. E ali adiante, vejo mais 2. São dos homens que vieram roubar o tesouro, anos atrás. Falei-lhes no escuro, e eles silenciaram para sempre. Mas por que era isso que chamas de tesouro? Se me dás o aguilhão, ficarei agradecido. Se não, ficarei agradecido do mesmo modo. Brigo com o povo venenoso, do qual sei a palavra mestra. Aqui só vale uma palavra mestra. A minha. Kaa avançou com os olhos de fogo. Quem me pediu que o trouxesse? Silvou ela. Eu, certamente, balbuciou a Naja. Fazia muito que não avistava um homem, e esse, além do mais, sabe nossa língua. Mas não foi para que o mataste. Como posso voltar para o jungle e dizer que eu mesmo o trouxe para a morte? Silvou Kaa. Não falei em matá-lo antes que fosse tempo. E quanto a voltares para o jungle, está ali uma passagem às ordens. Paz, paz, senhora come macacos. Basta que eu te toque na tua cabeça e jamais o jungle ouvirá falar de ti. Sou a guardiã dos tesouros do rei. Mas, ó verme branco das trevas, já te disse e redisse que não há mais nem rei, nem cidade acima de nós. Gritou Kaa. Há ainda o tesouro. Espera um pouco, minha Kaa, e assiste à corrida do rapaz. Há aqui bom espaço para o esporte. A vida é boa. Corre de lá para cá por uns instantes, rapaz. Treina os músculos. Mowgli pousou então a mão na cabeça de Kaa. Essa brancura só lidou até agora com homens da alcateia dos homens. Não me conhece. Quer luta, pois que a tenha, sussurrou ele. Mowgli estava de pé, com o aguilhão mantido de ponta para baixo. Lançou-o num golpe instantâneo. O aguilhão caiu de través logo abaixo do capelo da cobra, fixando-a no chão. Ao mesmo tempo, Kaa empregava todo o peso do seu corpo em paralisar os movimentos convulsos da cobra, da cauda ao capelo. Os olhos vermelhos fulminavam, e a cabeça debatia-se da direita para a esquerda. Mata! Ordenou Kaa a Mowgli, que estava de faca em punho. Não, respondeu ele. Nunca matarei senão por fome. Mas olha cá, disse agarrando a cobra pelo capelo, forçando a abrir a boca, com a lâmina da faca, mostrando que as terríveis presas da maxila superior já estavam estragadas. A Naja Branca havia vivido mais do que teu veneno. Tu, que significa está seco, disse Mowgli. E acenando para cá, saísse dali, tirou o aguilhão de cima de Naja Branca, que colheu livre. Os tesouros do rei precisam de novo guarda, disse ele gravemente. Tu não se comportastes bem. Vamos, corre de lá para cá por uns instantes, tu. Treina os músculos, tu. Desgraçada que sou, mata-me, silvou a Naja Branca. Já muito falamos de matar. Chega, vou-me embora, tu. E levo comigo esse gancho, porque lutei e te venci. Cuidado que não te mate ele por fim. Esse objeto significa morte. Lembra-te, é a morte. Basta para matar todos os homens da minha cidade. Não o reterás por muito tempo, homem do jango, nem aqueles que o obtiverem de ti. Eles irão matar, matar, matar para a salvação própria. Minha força de veneno extinguiu-se, mas o aguilhão fará o trabalho que já não posso fazer. Ele é a morte, e mais uma vez, ele é a morte.
Mowgli tomou o caminho por onde viera, de rastos, e ao sair dali, a última visão que teve foi da Naja Branca, mordendo furiosamente a cara dos deuses caídos por terra. Ele é a morte, continuava ela a silvar. Ambos sentiram prazer em alcançar de novo a luz do dia, e quando chegaram ao seu jungle, Mowgli fez o aguilhão brilhar ao sol da manhã e mostrou-se contente como se houvesse colhido uma flor para espetar nos cabelos. Brilha mais que os olhos de Bagheera, disse com deleite, referindo-se aos rubis. Mas que queria tu ao significar quando falou em morte? Ignoro, respondeu Kaa. Só lamento que tua faca não houvesse completado o serviço. Nas tocas frias há sempre maldade, em cima do chão e debaixo dele. Mas sinto fome. Queres caçar comigo essa manhã? Não, tenho que mostrar isso a Bagheera. Boa caçada, Kaa. Terminou Mowgli, floreteando no ar o magnífico aguilhão. E lá se foi, entreparando pelo caminho para admirar a joia, até que chegou ao ponto do jungle que Bagheera foi, de preferência, frequente. Encontrou-a bebendo. Já havia caçado. Mowgli contou-lhe suas aventuras do começo ao fim, e a pantera farejou o aguilhão várias vezes. Quando Mowgli referiu as últimas palavras a Naja Branca, Bagheera rosnou aprovativamente. Nasci nas jaulas reais de Udaipur e conheço alguma coisa a respeito dos homens. Muitos se matarão entre si por conta dessa velha pedra vermelha apenas. Mas se as pedras o tornam pesado ao manejo, minha pequena faca vale mais. E veja, as pedras vermelhas não têm gosto, não servem para comer. Por que então os homens se matam por elas? Mowgli, vai dormir. Tu já viveste entre os homens e... Lembra-me, os homens matam por desafio e prazer. Acorda, Bagheera, fala, qual seria o uso desse gancho? Bagheera, a pender de sono, entreabriu os olhos com expressão de malícia. Foi feito para ferir na cabeça os filhos de Hathi, de modo que o sangue jorre. Já observei em ação nas ruas de Udaipur, de fronte da minha jaula. Esse objeto já provou o sangue de muitos Hathis. Mas por que ferem na cabeça os elefantes? Para lhes ensinar a lei dos homens. Não tendo por natureza nem garras de águia, nem dentes de tigre, o homem inventa coisas dessas e ainda piores. Quanto mais os conheço, mais sangue vejo nas coisas que a alcateia dos homens fabrica, murmurou Mowgli com repugnância e já meio cansado de trazer o aguilhão. Se tivesse sabido disso, não teria tomado. Primeiro, vi o sangue de Mensua nas chibatas. Agora, vejo de Hathi nesse gancho. Não ficarei com ele. Olha, o aguilhão voou pelos ares, a cintilar, e foi fincar-se de ponta a 30 jardas dali, entre as árvores. Desse modo, ficam minhas mãos limpas de morte, disse Mowgli, esfregando as palmas na terra úmida do orvalho. Tu disse que a morte me seguiria. Ela é velha e branca e louca. Branca ou preta, velha ou não, vou dormir, irmãozinho. Não posso caçar o dia inteiro e a noite inteira, como fazem alguns. Bagheera retirou-se para uma caverna que conhecia, a 2 milhas daquele ponto. Mowgli trepou a uma árvore, atou vários cipós entre si, e menos tempo do que levara para o narrar, estava balançando-se numa rede 50 pés do solo. Embora não tivessem nenhuma objeção contra a luz forte do dia, Mowgli costumava seguir os hábitos dos seus amigos do jungle, utilizando-se da luz do sol o menos possível. Quanto mais tarde despertou com o vozerio do povo que vive nos galhos, era madrugada. Passara a noite sonhando com as belas pedras que havia lançado fora. Posso ao menos ver o gancho outra vez, murmurou consigo, deslizando árvore abaixo por um cipó. Bagheera estava ao pé do tronco. Mowgli percebeu-lhe a respiração antes de pôr pé em terra. Onde foi parar o gancho? Exclamou ele. O homem o levou. Vejo-lhe aqui as pegadas. Então devemos verificar se tu falou a verdade. Se o gancho significa realmente morte, o homem deve morrer. Sigamos. Cacemos primeiro, disse Bagheera. Estômago vazio distrai os olhos. Os homens caminham vagarosamente, e o jungle está bastante úmido para guardar as pegadas deste. Os dois amigos caçaram o mais depressa possível, mas já eram 3 horas quando, terminada a refeição e descendentados, se puseram a seguir as pegadas do homem. O povo do jungle sabe que nada deve preceder as refeições. Supõe que o gancho se voltará contra o homem e o matará? Perguntou Mowgli. Tu disse que significa a morte.
Havemos de ver isso, respondeu Bagheera, seguindo ele de cabeça baixa, a observar as pegadas. É só um par de pés. Queria dizer que se tratava apenas do homem, e o peso do gancho faz com que seu calcanhar afunde na terra úmida. Ah, isso é claro como relâmpago de verão, ajuntou Mowgli. E ambos apertaram o passo com os olhos nas pegadas frescas. Aqui apressou ele a marcha, observou Mowgli. Correu. O molde dos dedos está mais esparramado. Chegaram a um terreno úmido. Por que mudaria seu rumo aqui? Indagou Mowgli, observando a súbita mudança. Atenção! Exclamou Bagheera, e lançou-se para a frente, num salto de soberba e elasticidade. A primeira coisa a se fazer quando o rastro se interrompe é saltar para diante, a fim de que as próprias pegadas não venham embaralhar as já existentes. Bagheera, do lado onde se pôs a salto, voltou-se para Mowgli gritando. Vejo um novo rastro que vem ao encontro do primeiro. Pegadas menores, com marcas dos dedos volvidas para dentro. Mowgli correu para ver. Marca de pé de um caçador Gond, disse ele. Olha, aqui roçou ele seu arco na relva. Foi por isso que o primeiro rastro mudou de rumo. Pé grande escondeu-se de pé pequeno. Verdade, concordou Bagheera. Agora, para que andando juntos não estraguemos as pegadas, cada um seguirá uma das trilhas. Serei pé grande, irmãozinho, e tu serás pé pequeno, o Gond. Bagheera saltou para trás sobre a pista inicial e deixou que Mowgli acompanhasse o rastro do pequeno homem selvagem. Agora, disse a pantera, movendo-se passo a passo ao longo da cadeia de pegadas. Eu, pé grande, viro para cá, oculto-me atrás das pedras e fico imóvel. Tu me gritarás, dando conta do que te observares, irmãozinho. E eu, pé pequeno, sigo para as rochas, disse Mowgli, tomando outra pista. Sento-me rente às pedras, apoiado sobre o braço direito, meu arco entre os dedos dos pés. Esperarei aqui algum tempo para que a marca dos meus pés se faça funda aqui. Eu também, acrescentou Bagheera, de trás das pedras. Esperarei descansando a ponta do aguilhão sobre uma laje. Ele escorrega, risca um arranhão na pedra. Grita o que houver do teu lado, irmãozinho. 1, 2 galhos e um grande ramo quebrado, gritou Mowgli em tom baixo. Agora, como vou explicar isso? Ah, tá claro. Eu, pé pequeno, sigo fazendo barulho, de modo que pé grande possa ouvir-me. E moveu-se para além das rochas, passo a passo, entre as árvores, com a voz subindo de tom à medida que aproximava de uma pequena cascata. Vou para onde o barulho da água encobre o rumor que faço, e lá espero. Grita a tua trilha, Bagheera Pé Grande. A pantera tinha estudado o terreno em todas as direções, para ver como a pista de Pé Grande se conduzia a partir das pedras. Depois disse: sigo agachado, a partir das pedras, arrastando o aguilhão. Não vejo ninguém. Corro veloz. A trilha tá clara. Sigamos-las. Eu a minha, tu a tua. Estou correndo. Bagheera ganhou avanço a correr sobre a trilha clara, e Mowgli seguiu as pegadas do Gold. Por algum tempo, reinou o silêncio. Onde estás, pé pequeno? Gritou Bagheera. A voz de Mowgli respondeu-lhe 50 jardas à direita. Exclamou a pantera numa tossida profunda. Os dois seguiram lado a lado, aproximando-se um do outro cada vez mais. Correram assim por meia milha, guardando mais ou menos a mesma distância, até que Mowgli, cuja cabeça não andava tão próxima do chão como a de Bagheera, gritou: encontraram-me! Boa caçada, olha! Aqui esteve pé pequeno, com o joelho nessa pedra, e ali, pé grande. A menos de 10 jardas daquele ponto, estendido por terra, estava o corpo de um homem, com o peito atravessado por uma flecha das usadas pelos Gondors. Seria tu tão velha e louca como supuseste, irmãozinho? Perguntou a pantera serenamente. Uma morte, pelo menos, existe. Continuemos. Mas onde está o bebedor de sangue de elefante, o gancho de olho vermelho? Pé pequeno detém, talvez. A pista agora é de um par de pé apenas. As pegadas eram do homem pequeno que viera até ali a correr com carga sobre o ombro esquerdo. Nenhum dos seguidores da pista falou até que essa terminou nas cinzas de um fogo extinto, escondido na ravina. Outro!
exclamou Bagheera, detendo-se, imóvel como pedra. O corpo de um pequeno Gonde jazia com os pés na cinza. A pantera olhou interrogativamente para Mowgli. Foi morto por um bambu, disse o rapaz, depois de rápido exame. Já usei essas varas com os búfalos, quando servia na alcateia dos homens. A mãe das Najas. Estou arrependido de tê-la julgado mal. Conhecia bem a raça dos homens. Como começo, eu a conhecê-la. Não te disse, Bagheera, que matam por desfatio? Matam por amor à pedra vermelha e às azuis, objetou a pantera. Lembra-te de que já estive nas jaulas reais de Udaipur e conheço os homens. 1, 2, 3, 4 pegadas, disse Mowgli, curvando-se sobre as cinzas. 4 pegadas de homens calçados. Estes não caminham tão rápidos como Gonde. Que mal fez o pequeno selvagem. Vê, confabularam todos juntos, os 5 de pé, antes de matarem o Gonde. Bagheera, voltemos. Meu estômago está cheio e, apesar disso, sobe e desce como um ninho de papafigos na ponta de um galho. Não é de caçador prudente abandonar a caça. Segue-me, respondeu a pantera. Esses 8 pés calçados não devem estar longe. Nada mais conversaram durante toda 1 hora, enquanto seguiam a larga pista dos 4 homens calçados. Estava luminoso o dia, com o sol quente. Bagheera parejou de súbito ar e disse: Sinto fumaça. Os homens cuidam mais de comer do que de correr, observou Mowgli, caminhando dentro do jungle desconhecido que estavam explorando naquele dia. Bagheera, um pouco à esquerda, desferiu de súbito um indescritível grito. Aqui está um que morreu comendo, disse ela. Uma trouxa de roupas alegremente coloridas mostrava-se aberta sob um arbusto. Em redor, farinha derramada. Esse também foi morto com a vara de bambu, observou Mowgli. Vê, está aqui o pó branco de que os homens se alimentam. Mataram por isso, levaram a farinha e deixaram a vítima como ceia para tio, humilhando. 3 já, contou Bagheera. Vou levar boas rãs para a mãe das Najas e hei de pô-la gorda, refletiu Mowgli com si. O aguilhão, bebedor de sangue de elefante, é a própria morte, não há dúvida, mas não posso compreender isso. Para frente, gritou Bagheera. Não tinham andado milha quando viram o corvo, crocitando o canto da morte no topo do Matamarga, a cuja sombra 3 homens jaziam deitados. Moribunda fogueira fumegava-lhes perto, sob um caldeirão de conteúdo semi-carbonizado. Rente ao fogo e rebrilhante o sol, o aguilhão cravejado de turquesas e rubis. Esse gancho trabalha depressa. Tudo se acaba aqui, observou Bagheera. Como morreriam estes, Mowgli? Não vejo ferido em nenhum. Um filho do jungle aprende por experiência tudo quanto sabem os doutores sobre plantas e frutas venenosas. Mowgli cheirou a fumaça que ainda se erguia da fogueira, quebrou um pedaço do negro conteúdo do caldeirão e provou. A maçã da morte! Exclamou, cuspindo. Um deles envenenou a comida para matar aos 3 e foi morto antes disso. Boa caçada, realmente. A morte não perdeu tempo, disse Bagheera. Maçã da morte é como o jungle chama o estramônio, o mais fulminante veneno da Índia. E agora? Perguntou a pantera. Teremos nós de nos matar um ao outro por amor deste matador de olho vermelho? Como fiz bem em deitá-lo fora, murmurou Mowgli. Para nós não nos fará mal, porque não desejamos o que os homens desejam. Se ficar aqui, por certo que continuará a matar homens, um atrás do outro, tão rapidamente como as castanhas caem em dias de vento. Que importa? Não passam de homens. Eles comprazem-se em matar uns aos outros, observou Bagheera. Esse primeiro lenhador trabalhou bem com seu veneno. São, afinal de contas, nada mais do que filhotes. E um filhote afoga-se na água para morder a lua, que nela se reflete. A culpa foi minha, decidiu Mowgli, que falava como se estivesse no segredo de todas as coisas. Nunca mais trarei ao jungle objetos estranhos, ainda que sejam lindos como flores. E pegou cuidadosamente o aguilhão, voltará para a mãe das Najas. Mas antes temos de dormir, e não posso dormir perto desses dorminhocos. Vou enterrar o aguilhão para que não me fuja e vá matar outros 6. Cava-me um buraco sob essa árvore, Bagheera. Mas, irmãozinho,
disse a pantera erguendo-se. Digo-te que as mortes não vieram por culpa do bebedor de sangue. Não passou ele de mero instrumento nas mãos dos homens. Nada mesmo, replicou Mogli. Abre um buraco fundo. Quando acordar do meu sono, hei de levá-lo de volta para a mãe das Najas. 2 noites mais tarde, quando a Naja branca, no escuro da cava, desgraçada, roubada e solitária, e em meio de suas lamentações, o aguilhão surgiu zunindo por entre a brecha da abóboda e veio cair no teu velho leito de moedas de ouro. Mãe das Najas, disse Mogli, que se conservava cautelosamente do outro lado. Arranja a cobra nova e bem venenosa para a guardia dos tesouros do rei, de modo que homem nenhum saia dessa cova com vida. Ele volta. Eu disse que esse objeto significa morte. Como, pois, ainda estás vivo? Murmurou a velha Naja, esfregando-se amorosamente no cabo do aguilhão. Pelo touro que me comprou, não sei dizer. Essa coisa matou 6 homens numa noite. Não a deixeis sair nunca mais. E aqui vai a canção do pequeno caçador. Mor, o pavão, dormiu. O símio já não grita, nem o milhano tio não erra pelo ar. Por todo o jungle, cheios de infinita doçura, há uma sombra e um sopro a perpassar. É o medo, ó pequeno caçador. A sombra foge, observa, espera, docemente. Amplia-se e desdobra-se o rumo. O suor te umedece agora, afronta urgente. É o medo, ó pequeno caçador. Antes que o luar do monte ilumine o rochedo, quando pendente, a cauda fica úmida e aflita. Um sopro vem a ti, que na noite palpita. Pequeno caçador, é o medo, o medo. Distende o arco de joelhos, solta a flecha fugaz. Atira a tua lança na noite vazia. Desfibram-se-te as mãos. Deixa-te o sangue à face. É o medo, caçador, que te arrepia. Na hora em que o céu suga a tormenta, na hora em que cada pinheiro se esboroa, nas trompas da tormenta a voz mais alta ecoa. Pequeno caçador, é o medo que apavora. A tempestade aumenta, desfaz-se o rochedo, cada ramo no corizo trêmulo rebrilha, batendo inquieto teu coração estribilha. Pequeno caçador, é o medo, o medo. E esse foi o conto O Aguilhão do Rei, de Mowgli, o Menino Lobo, de Rudyard Kipling.